Olá pessoal, bem-vindos ao canal e loja Variedades de Tudo Um Pouco. As pessoas quando estão no engano, enganam muita gente. Algumas pessoas fazem isso por interesse financeiro de propósito, para esconder a face do mal, né? Esconder a face do diabo. Mas tem pessoas mesmo que, por acreditar no ceticismo de procedência maligna, fica no engano, acreditando em mentiras e duvidando da verdade, né? Duvidando que Jesus Cristo existe, que Ele é a verdade, o caminho, a verdade, a vida e a vida em abundância, a vida eterna, né? Então, o que acontece? Por que isso acontece? Porque aqueles que são aliados do maior carrasco da espécie humana na Terra, eles falam com afirmativa que essas coisas não existem, que demônio não existe, que céu, terra, inferno não existe, que Deus não existe, que Jesus Cristo não existe, essas coisas, né? Nada de inferno abaixo de nós, nada de paraíso, nada de inferno abaixo de nós, essas coisas. Fazem afirmativas quando estão no engano, né? Enganam muita gente. Mas quando estão no engano, não fazem isso por querer, fazem isso sem saber. Até Mateus, a respeito, pelo menos da Bíblia Sagrada que eu tenho, ele cometeu um erro quando falou da árvore genealógica de Jesus Cristo. Ele parou lá em Jacó e já foi lá para frente, né? Para poder associar Jesus Cristo a José. Mas Jesus Cristo não é filho de José. Jesus Cristo é filho de Maria com Deus, entendeu? E adotado por José. Então, as pessoas às vezes no engano, enganam muita gente por não estar mesmo ciente do que está falando. Isso acontece, entendeu? E é a mesma coisa, quando eu estava escutando agora há pouco a música do Raul Seixas, ele falando da morte numa figura de uma mulher, vestida de vermelho e coisa e tal, né? E na vida real não é assim, a morte não tem a figura de uma pessoa. A morte é uma força excludente da vida. É uma força que arranca a vida da pessoa. A morte dói mais do que o ferimento que leva a pessoa a morrer. Entendeu? E é por isso que quando você está lá, no momento que você está morrendo, você sente uma dor gelada, como se fosse um choque térmico gelado brabaço, um choque gelado brabaço, que é uma dor brabaça, insuportável, aonde que você não aguenta e chama por Jesus Cristo. Foi o que aconteceu comigo. Eu gritei, sangue de Jesus Cristo tem poder, e voltei ao normal, entendeu? Mas o que aconteceria se caso eu morresse e não estivesse bem com Jesus Cristo? Eu entraria numa fria. Eu entraria numa fria porque ao a morte arrancar a minha vida e o meu espírito desencarnasse, eu ficaria numa gelada tão braba que ficaria desesperado à procura de um corpo para possuir, para sentir o calor da vida mortal. Um corpinho quentinho, gostoso para ficar, né? Foi o que eu fiquei sabendo a respeito de alguns espíritos presos aqui na Terra. Que eles ficam mesmo numa gelada, num frio insuportável, à procura de um corpo para aquecer, entendeu? Para possuir. Porque o nosso corpo é um receptáculo que pode receber tanto o Espírito Santo quanto também outros espíritos que na Terra estão, né? Os espíritos que na Terra estão que não ganharam a salvação, é eles que são incrédulos, que não conseguem mais acreditar na salvação, que não têm mais esperança porque estão esperando a volta de Jesus faz tempo. E aí começam a nos questionar se a gente sabe do que está falando, entendeu? Então, se não tem uma interferência divina de Jesus Cristo em pessoa, a gente acaba não acreditando mais que Jesus Cristo existe
pensando igual aqueles espíritos que estão desesperados pela volta dele para o acerto de conta definitivo, entendeu? E aí já passa a não acreditar nem em Jesus Cristo, passa a duvidar que ele existe, porque esses espíritos errantes estão faz tempo na Terra implorando por perdão. E se não recebe o perdão, ficam com raiva da fé cristã, com raiva de Jesus Cristo e se volta contra ele porque não foram perdoados por ele. E o filme que mais se aproxima do que é a morte de verdade, que eu falei para vocês, é esse filme Premonição, né? Pelo menos o 1, o restante é mais ou menos em cima disso, né? Mas o 1 foi o mais legal deles todos, que ficou um clássico, né? Que deu origem a todo o restante, que mostra como ela opera. Então o 1 ficou muito bacana mesmo. Quando o cara vai lá no banheiro e de repente aquela sombra andando pelo chão, dando uma escurecida ali, parecendo que está tendo uma força maior ali naquele ambiente, e as coisas acontecem como acidente para o cara morrer lá, enforcado lá na banheira, aquela coisa, aquela cena que vocês vêem no filme. Então, como mais se aproxima de como a morte opera, como o anjo da morte opera, é o filme Premonição 1, que tem a ver com a realidade do nosso passado, né? Da nossa família, lá no começo, quando o meu irmão estava junto com o colega e eles fez um brinde, né? Falou assim: que a nossa amizade dure até que a morte nos separe. E brindou comendo doce. Na hora, eu, criança, do lado, senti um calafrio, um vento frio passar e arrepiei. Falei: sei não. E nesse brinde agora deu a sensação que alguma coisa ruim vai acontecer. Aquele momento que você sente que o ambiente ficou diferente da realidade natural. Você percebeu algo estranho no ar. Você fica com aquela sensação que, de repente, aquela realidade mudou. Ela ficou diferente. Aquele calafrio que você sentiu deu uma sensação que algo ruim vai acontecer. E aí foi dito e feito. Quando nós foi dar uns mergulhos lá no Corgo, lá no passo onde que agora é o Ipanema lá, lá para baixo lá, tá lá todo mundo brincando, se divertindo. A menina quis brincar mais um pouquinho, o irmão dela viu ela afundar, pulou lá para salvar, virou aquela bagunça, aquela correria para tentar salvar, meu irmão pulou lá, aquela bagunça, aí o amigo dele acabou se afogando. Então, ali naquele momento, ele estava se afogando, eu vi uma cena semelhante a de filme, né? Porque o irmão dela, no momento que estava se afogando, levantou a mão para cima da água, passou só um pouquinho, quase perto do cotovelo, o braço assim, né? E fez tchau para nós e afundou. Só a mão dele que levantou assim, fez tchau para nós e afundou. Que Deus o tenha no bom e no ótimo lugar. Então, é assim que a morte opera. É uma força. Não é uma imagem de uma pessoa, né? De uma personalidade. Não é algo que tem jeito de você bater um papo, trocar uma ideia, conversar, negociar, igual você vê no filme de faz de conta, na série Supernatural, Sobrenatural. Não é, não tem jeito de você trocar ideia com a morte, fazer aquelas negociatas, igual você vê no filme faz de conta. Não tem jeito. Quando Deus envia o anjo da morte, ninguém segura, entendeu? Então, é assim. A vida real é diferente do faz de conta, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, vitória na luta. Ah, quer dizer, nem sempre, né? Às vezes quando eles acertam, igual esse filme Premonição 1 aí, mandaram muito bem. É isso aí, pessoal. Com Deus todo mundo, vitória na luta, que eu vou aqui e fui.